me lembro como um ouvinte musical, eu lembro de pagode, porque meu pai, que era separado da minha mãe, escutava muito pagode. A gente ia passar fim de semana com ele e eu lembro a gente no carro escutando pagode, Raça Negra, Só Pra Contrariar, pagode bem antigo dos anos 90. Então minha primeira lembrança musical é eu pequenininho com gel, né? Meu pai passava gel, sentadinho no banco de trás e era só pagode. Jorge Aragão também. Minha mãe gostava do Chico Buarque, que ela viveu a geração, né, do Chico Buarque, então toda a mulherada daquela época acho que era fã dele. Então aqui eu também fui influenciado mais pela MPB, pelo lado da minha mãe. E depois tem o lado do meu avô, que foi o samba de raiz. Que meu avô me via cantando pagode, eu também, não só por causa do meu pai, mas porque eu jogava futebol e no futebol rolava muito pagode. Então eu estava sempre cantando samba, mais pagodeado. Aí meu avô falou, você gosta de samba? Gosto. Então escuta isso aqui. Me deu Noel Rosa para escutar. E aí foi meu primeiro contato com o samba de raiz. E nunca mais voltei atrás. Dei uma parada no pagode depois que eu descobri a fonte boa do samba. Sim, existe um Brasil com os braços abertos, existe um outro com as mãos atadas, existe um Brasil que não foi descoberto. A poesia, quando eu era moleque, eu não gostava muito não, achava um negócio entediante de ler, não entendia muito. Aí eu descobri que meu avô era poeta, então eu comecei a valorizar um pouco mais esse status, né, da poesia. Ele tentava me explicar os poemas dele, eu fui achando interessante, mas nunca me arrisquei a escrever até então. Achava que não era minha praia era na música. Pela plateia que aplaude e me aclama, é porque isso é parte de mim e o dever me chama. É por amor e quando se faz aquilo que ama, sai da lama, encontra paz mais que Dalai Lama. Eu ia buscar na fonte da poesia algumas técnicas poéticas que eu poderia usar no rap. E aos poucos eu fui descobrindo esse gosto pela poesia. Foi depois de adolescente mais, porque até então eu não lia muita poesia mesmo. Eu, por vocação, pra você é uma carreira, pra mim uma missão, essa é a diferença sua e minha. E enquanto você faz rimas, eu derramo vida em cada linha. Eu, assim, escutava falar, o vovô é poeta, mas não tinha dimensão de que tipo de poesia, o que ele fazia, nada. Até que um dia na escola, na 5ª série, a gente estava estudando poesia concreta e de repente surgiu um poema para estudar que era do meu avô. Aí eu li Ronaldo Azeredo. Eu falei, é meu avô. A professora não acreditava. Eu falei, é meu avô. Mas foi a partir dali que eu falei, nossa, meu avô é importante, né? Tá no livro de português e tal. A partir dali eu comecei a entender um pouco mais e querer saber, até perguntar para ele sobre as poesias. Era bem moleque, foi que eu conheci o rap e não consegui parar. Misturei a levada do Tupac junto com samba de break só pra ver no que ia dar. As primeiras músicas que eu escrevi foram meio que no violão, porque eu fiz aula de violão. E aí minha mãe tem até o CD e ela, quando vem gente, ela quer mostrar, é uma vergonha pra mim, né? Eu com a voz de criancinha, cantando, tocando um violão, chubrega com as riminhas baratas, mas mãe tem orgulho. Aí eu lembro que eram 3 músicas, uma delas já era de protesto. Com 10 anos já, discriminação, né? Discriminação, e mandando uma ideia já de protesto. Então desde moleque eu sempre curti essa veia política e social da arte, que tinha também na poesia concreta, tinha um pouco disso. E no rap, o rap acho que me pegou por causa disso também. O Chico Buarque brigou com o PC Pinheiro, pois os dois queriam virar meus parceiros e até invadiram o meu camarim. Olha, era meio rap sim, era meio rap, mas no violão, né? Então tinha uma melodiazinha quando eu cantava, mas já era meio rap. Só que depois, quando muito pequeno, eu fazia músicas assim, até mesmo pagode, e tocando no violão, cantando qualquer coisa, mas depois quando eu conheci o samba, eu só comecei a fazer samba. Teve uma época que eu só compunha samba, meio que parei de fazer rap. Até que a galera começou a falar que eu era melhor no rap que no samba. Aí eu comecei a fazer os dois. Salve Grupo Reduto! Se é pra falar de Brasil, então deixa eu pensar. Que Brasil vou falar? Pois existem milhares de Brasis. Desde pequeno eu cantava música de todos os estilos, até improvisava música, sempre fui ligado na rima.
prestar muita atenção nas músicas por causa da rima, e depois eu tentava fazer as minhas. Já com 8 anos eu já tinha isso, essa veia poética. Aí comecei a compor minhas próprias músicas no violão, que eu fiz umas aulinhas com poucos acordes, e tinha um pouco de rap nessas músicas já. Mas quando meu avô me apresentou o mundo do samba, eu comecei a ler Noel Rosa, e aí eu queria copiar aquilo. Eu achei tão legal que eu troquei da aula de violão para aula de cavaquinho. E aí eu comecei a fazer aula de cavaquinho e comecei a compor samba e ler livros sobre samba e encarar aquele mundo de samba. Falar, nossa, eu quero ser um sambista. É isso que eu quero. Porque eu curtia no samba não só a música, mas o estilo de vida, aquela simplicidade. Então eu comecei a querer encarar aquilo como a minha identidade. E aí eu só compunha samba. Samba antigo. Aquele estilo de samba, como assim? Você tem 13 anos e está cantando samba igual o Cartola? Assim? Então eu comecei a me encarar como um sambista. E aí eu comecei a compor samba e samba. E fazia rap, eu fazia rap de improviso também, mas não era de escrever letra de rap, mas eu já improvisava, né? Chegava na escola, a galera faz um rap de improviso, eu mandava. Mas ninguém dava atenção para os meus sambas, até porque pessoas jovens não curtiam um samba igual do Cartola. Então quando eu cantava samba, meus amigos não curtiam, mas quando eu mandava rima improvisada, todo mundo dava risada. Então foi meio que, apesar de eu gostar mais de samba naquela época, eu quero ser sambista, meio que o rap foi me levando para um caminho de mais aceitação, que eu falei, pô, eu tenho que usar mais isso para me comunicar com as pessoas, porque quando eu canto em rap, todo mundo presta mais atenção que eu cantando samba. Com funk, samba de roda, o Tupac levantou do túmulo e falou, esse moleque é foda. Do rap em prol, como Big Small, se imita minha levada sem rosca feito anzol. Assassino lírico na mira da Interpol. Nada igual eu tiro que nem Beck ou etanol. Você toca e não remi, faz sol e fica perdido que eu coloco sustenido com meu irmão. Nunca tive semancol, meu remédio é para cloro, benzim, pirrolidino, netil, benzim, me dá sol. Que desde moleque eu já tinha esse negócio de querer aparecer. Minha mãe escreveu um livrinho, né, de quando eu era pequenininho. Ela escreveu o meu e dos meus irmãos de como eram nossas personalidades. Com 3 anos. E tá escrito lá, o Fábio adora se aparecer, aonde tem gente, ele quer tirar roupa, quer dançar, quer ser o centro das atenções. Então já tem um pouco, acho que, dessa veia artística. E eu queria ser jogador de futebol a princípio. Sempre quis ser jogador de futebol. Mas eu pensava, pô, se eu não for ser jogador de futebol, eu vou ser cantor. Eu pensava, não era nem rap aquela época, eu vou ser cantor. Mas eu queria ser alguma coisa diferente, nunca quis ser nada que fosse do padrão, ser um advogado, médico, publicitário. Eu nunca tive esse sonho, pelo contrário, é o meu pesadelo se um dia eu tiver que terminar trabalhando assim. Mistura aí, mistura pra ver no que dá. É nosso maior tesouro, Ioro, Ioro, Iorubá. Mistura aí, mistura pra ver no que dá.